E olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão sobre circuitos digitais. E nessa sessão nós temos como motivador examinar, né, um circuito bastante popular que é o 555, funcionando como circuito de relógio ou circuito de clock, né, também chamado de astável, né, o A, né, vem da ausência de algum estado estável. Então, imagine um circuito que fica oscilando aí entre, né, o VCC e o Terra, né, ou um oscilador simplesmente. Mas existe, né, então eu vou usar aí um pouco com vocês esse nome astável, né? O 555 é um circuito que foi projetado inicialmente para duas finalidades, né? A primeira finalidade, ele trabalhar como monoestável, né? Então, dado uma condição de gatilho ali, ele fica em nível lógico por um tempo e depois volta. Esse tempo a gente pode projetar, né? Uma aplicação típica, por exemplo, é sei lá, deixar uma válvula, né, aberta, deixar um sistema de irrigação funcionando por um certo tempo, ou uma lâmpada, né, num corredor do prédio, de um prédio, uma minuteria, né? E o segundo circuito característico é o que nós vamos estudar aqui, né? Com o passar do tempo, como o 555 já existe aí no mercado há bastante tempo, não, a turma foi criando ali, inovando em cima dele, né? E criando novas propostas de circuitos que eventualmente aí você pode usar. Pois muito bem, vamos então aí compartilhar, né, o material. Vou compartilhar aqui a minha tela, né? Então vocês devem estar vendo aí um cidadão com nadadeiras e compartilhando aí alguns slides, né, para que a gente fale do 555. Né? Então, para te motivar, aí eu coloquei o Claude Shannon te encarando, né? E o Einstein dando aí você tem umas poses fenomenais, aí dando uma boa risada, né? E vamos tratar então desse circuito aí tão famoso, né? O 555 é um circuito que ele é apresentado normalmente como um DIP, né, encapsulamento Dual Inline Package, né? Então eu tenho fileiras de pinos, né, dos dois lados do encapsulamento, né? E possui 8 pinos, né, de tal sorte que olhando, né, o chanfro dele, né, como se estivesse de frente para o circuito integrado, você conta os pinos no sentido anti-horário, né? O pino 1 é o pino de terra, né? O pino 8 é o pino de VCC, né? No nosso caso, como vamos trabalhar aí com circuitos lógicos, nós vamos colocar o pino de VCC, né, em 5 volts. Tá? E ele possui algumas outras, né, sinalizações que veremos aqui nesse circuito maior. Tá? Então, o primeiro ponto a observar é que entre o terra e o VCC existe, né, uma ponte resistiva aí, né, um divisor de tensão de três etapas, né, de 5K, de tal sorte que interessa, né, para dentro do 555 que a gente tem uma tensão de referência que seja 2/3 do VCC, que é esse ponto aqui, e 1/3 do VCC, né, que é esse ponto aqui, tá? E esses 2/3 e 1/3 vão alimentar então dois amplificadores operacionais dentro do 555. Né? Lembrando um pouquinho, amplificador operacional é um amplificador que possui um ganho teoricamente infinito, na prática muito grande. Né? E se eu não colocar nenhuma limitação entre a entrada e saída, né, que é um circuito que permite criar de diversos outros, né, no conceito de terra ali virtual, não vou entrar no mérito agora, mas se eu deixar ele livre, do jeito que ele está, a ideia é que quando eu tenho uma diferença de tensão aqui entre esse pino de mais ou menos positiva, né, ele sature, ele vá para VCC, né, no nosso caso, ou se a diferença for negativa, né, ele iria para o menor valor possível, que no nosso caso vai ser o 0 volts. Tá? Então, o que vai acontecer, né, se eu tiver uma tensão aqui nesse pino de
trigger, né, menor que 1/3 de VCC, né, a saída desse comparador aqui ele vai para 1, né, ou o set, né, o set desse flip-flop que está aqui embaixo é acionado. Tá? E nessa situação aqui, né, para que isso aconteça, enquanto eu tiver, né, uma tensão que é menor que 2/3 ali de VCC, né, em relação ao threshold, né, o threshold for maior do que 2/3 de VCC, né, eu faço o reset. Né? Esse é um flip-flop RS, né, assíncrono, né, como você pode aí observar, sendo que a saída Q dele está ligado na base desse transistor. Né? E a ideia toda é que quando sai a nível lógico 1, né, o Q esteja em 1, né, o flip-flop esteja resetado, né, eu forço esse transistor a saturar ou a ligar a descarga, né, no terra. Né? Eventualmente, se a gente tiver um circuito RC ali, eu vou estar ligando então esse pino 7, nessa situação, no pino de terra e faço o circuito RC descarregar. Tá? E quando eu tenho um Q barra, né, igual a 1, ou, né, o flip-flop está setado, né, esse transistor permanece cortado, né, de tal sorte que eu posso criar uma outra situação, por exemplo, para esse circuito RC, né, de maneira que ele poderia, né, por exemplo, carregar, descarregar, criando essa condição de oscilação que a gente precisa. Tá? A saída do flip-flop vai ligada, né, através de um pequeno driver aqui de corrente, tá? Para isolar, né, o flip-flop interno da saída e permitir eu drenar a máxima corrente possível do 555, né, nesse pino de saída, que é o pino 3. Tá? Eu posso eventualmente usar o pino 4, né, que é um pino de reset aí desse flip-flop para estabelecer aí condições iniciais. E eu tenho, repare também que eu tenho esse terminal, né, de control voltage, né, que vai ligado nesse 2/3 de VCC. Tá? Então a ideia básica é que, como eu tenho essa carga e descarga, né, de corrente através desse transistor, né, isso pode gerar pequenas variações da fonte. Então, para manter estável esses valores de referência, o fabricante sugere usar um capacitor de 10 nanofarads ligado aí ao pino 5. Né? Eu particularmente uso valores maiores até do que 10 nano. Né? Eu tipicamente ligo, quando eu estou trabalhando com circuitos digitais, né, que tem outros 6 na periferia do 555 ou ao redor do 555, valores aí de 47 microfarads, né, um capacitor eletrolítico, né, portanto. Tá? Pois bem, né, então esse é o 555, vamos ver como é que ele é aproveitado, né, para se fazer. Deixa eu só pegar um pincelzinho aqui, né, para se fazer uma montagem como o circuito de astável, né, o circuito oscilador. Então está aqui, né, um GIF animado. Né? Aqui nesse desenho tem apenas uma pequena imprecisão. Né? Aqui nesse segundo comparador, esse é o mais e esse é o menos. Tá? E não essa marcação que está interna aqui. Tá? Então a ideia básica é que quando você liga o circuito, né, esse flip-flop vai estar resetado, portanto, né, com o flip-flop resetado, esse transistor está cortado, né, e eu vou ter um circuito, né, que é um capacitor ligado num resistor RB que está ligado num RA, enxergando o VCC. Tá? Vou estar fazendo a carga aqui, né, dessas resistências e desse capacitor acoplado ao 555. Né? E como tensão do capacitor, eu ligo os dois terminais, né, de disparo ou trigger, né, lá do inglês, da transparência anterior,
ou o limiar e o threshold, né? Portanto, tanto uma medição com 1/3 de VCC como 2/3 de VCC vai acontecer aqui com essa tensão do capacitor. Tá? Então, com o circuito zerado, eu começo a carregar, né, o capacitor do zero, né, o capacitor aqui estando em zero, né, eu tenho uma diferença de tensão positiva em relação ao, desculpa, né, uma diferença de tensão num 1/3 VCC de tal sorte, né, que entre esse mais e menos eu tenho uma tensão positiva, ou, né, implica em dizer nesse comparador que ele vai saturar ali em VCC, né, ou vai dar um set, né, nesse flip-flop, garantindo que o Q barra fique desligado e permita a carga do capacitor. Tá? Quando eu chego e ultrapasso um pouquinho 1/3 de VCC, né, essa situação se inverte, eu vou para zero aqui, né, 0 e 0 no flip-flop, RS a gente sabe que mantém a saída, portanto eu continuo fazendo a carga dele, né, da tensão do capacitor. Até que eu atinja, né, essa tensão de limiar, que é o 2/3 de VCC. Quando eu ultrapassar levemente 2/3 de VCC, né, eu vou ter uma situação aqui em que a tensão desse terminal é maior do que os 2/3 e, portanto, eu vou acionar o reset. Né? Acionando o reset, né, eu deixo, vocês vão ver, né, eu aciono, né, a base do transistor, né, então eu ligo o pino 7, que é o de descarga no terra, então eu deixo de carregar o capacitor usando RA mais RB, e agora eu passo a descarregá-lo através, né, do resistor RB. Tá? Então a carga é sempre feita através de RA mais RB, né, e a descarga é feita através de RB. Portanto, aquela constante de tempo capacitor, né, o RC, né, vai ser maior para carga do que para descarga. Tá? Na carga ainda, né, a gente vê que a saída então do flip-flop, né, vai estar em nível lógico 1, né, e na descarga, né, a saída do flip-flop vai estar aqui em nível lógico 0, né, que é o pino 3, criando então uma oscilação digital aqui na saída. Tá? Na descarga, né, um complemento, né, eu vou descarregando esse capacitor, né, obviamente até atingir 1/3, né, do VCC. Quando atinge 1/3 de VCC, né, eu aciono de novo o set desse flip-flop, desligo, né, esse transistor e ele volta a carregar. Tá? Então, a partir do momento que você ligou, né, e ele entra em regime, a tensão no capacitor fica variando entre 2, como mostrado aqui, né, o ponto de mínimo é 1/3, perdoe, de VCC, o ponto de máximo 2/3 de VCC. Para carregar, eu levo um pouco mais de tempo, porque eu preciso contar o RA e o RB, e para descarregar, menos tempo, né, que é somente o RB. Né? E o tempo, então, que eu permaneço em alta, né, no pino de out do 555 é sempre maior, né, do que o tempo que eu permaneço em alta e em baixa. Né? E a gente define para osciladores um negócio que chama ciclo de trabalho. Né? O que é o ciclo de trabalho? É o tempo em que o oscilador vai ficar em um oscilador digital versus o tempo total, né? Ou o período ali, né, que você tem. Então, nessa situação, a gente pode afirmar que o 555 é um circuito, né, cujo ciclo de trabalho, né, é sempre maior do que 50%. Né? Eu nunca consigo deixar um ciclo equilibrado. Né? Aqui na saída, né, o autor aí desse GIF, ele tomou a liberdade então de ligar dois LEDs, né, um LED, né, com uma lógica aí positiva, né, então quando a saída vai para um ele acende, e o outro com uma lógica negativa, né, então ele ligou com um VCC, né, de tal sorte que você tem uma espécie de um pisca-pisca, só lembrando, né, que nesse pisca-pisca, né, o tempo, né, que um e outro permanece aceso não é o mesmo, né, porque eu não tenho um ciclo de trabalho logicamente equilibrado. Tá? Muito bem, né? No próximo slide, então, só enfatizando, né, que a gente vai ligar esse circuito, né, entre o zero lá
o VCC, e só dando a condição que um LED e o outro acende, né? Um é lógica positiva e o outro não, né? A fonte, né, dessa animação é esse site aqui, tá? E o aspecto, né, que eu comentei, que a gente fica com o capacitor trabalhando entre 1/3 e 2/3 de VCC, né? E a saída, né, em função do RA e RB, né, como carga, e o RB para descarga, vai ter sempre um ciclo de trabalho superior, né, a 50%. Tá? 1/3, 2/3 de VCC e aqui superior a 50%. Tá? Pois bem, acho que o outro ponto que a gente tem que verificar, né, é como é que fica aí o relacionamento da frequência com o RA, RB, o capacitor, né? Então, né, se você tomar aquela equação de carga do capacitor, né, que a gente estuda em física, em eletricidade, e descarga, né, ou se não, se quiser até fazer, né, modelar isso por Laplace, é rápido também, né? O que a gente tem que contar na carga, né, que a tensão máxima vai ser VCC, né, e o T1, né, eu vou calcular medindo como se o capacitor tivesse, né, um valor inicial 1/3 de VCC, até o tempo que ele vai atingir 2/3 de VCC. Né? Então, esse dá o tempo T1. Se você fizer essas continhas, né, você vai descobrir que o T1 é 0,693, mais ou menos 0,7, do RA mais o RB, né, que multiplica o C. Ele está carregando ali através, né, o tempo que fica em alta. E o T2, né, que é o tempo de descarga, né, que o RB vai pegar o capacitor de uma tensão de 2/3 de VCC e vai levar ela até 1/3 de VCC, né? Se você fizer de novo essas continhas, você vai chegar também mais ou menos aí 0,7 vezes RB vezes C. Se você somar esses dois valores, você tem o período, né? Então vai dar RA mais 2 vezes RB vezes C, que multiplica esse aproximadamente 0,7, tá? Que invertido dá a frequência. Tá? Então você fica com RA mais 2RB vezes C no denominador e 1,44, né, que é esse 0,69 aí invertido. Tá? Então essa é a nossa equação de projeto. Tá? De projeto. E aí vão alguns cuidados, porque acho que você observa do lado direito que eu tenho 3 parâmetros, né, que eu preciso projetar, o RA, dimensionar, né, o RA, o RB e o C, e normalmente né, a gente quer alguma coisa que é uma frequência na saída. Tá? Algumas boas dicas aí, a capacitância em geral, a gente trabalha de valores de nano até microfarads. Né? Eu não costumo usar valores muito elevados, né, do capacitor, né, porque para valores microfarads, em geral, você já vai usar um capacitor eletrolítico, que é polarizado, né, lembrando que o capacitor eletrolítico tem polarização, normalmente a faixa indica onde você vai ligar, né, o terminal negativo, né, no terra, para que ele funcione adequadamente. E capacitor eletrolítico tem um efeito indesejável que é corrente de fuga. Né? Então, se por uma certa frequência se aumentar muito a capacitância, vai diminuir muito a resistência. Então, diminui muito a corrente que circula para carregar o capacitor e, por outro lado, você começa a ter corrente de fuga. Então, um efeito que pode acontecer indesejável, se você não respeitar esses parâmetros que eu comentei, é que o capacitor nunca carrega. Né? Você fica gerando só corrente para fazer fuga, né, na carcaça ali do capacitor eletrolítico. Tá? Então, esse é um ponto de atenção. O outro, né, que então estabelecido ali o valor da capacitância e da frequência, você vai ter uma relação entre o RA e RB. Tá? Eu uso, em geral, né, um ciclo de trabalho que é 2/3. Né? Ou seja, né, eu passo, né, em T1 o dobro do tempo que eu passo em T2. Né? Aí, né, se igualar essas duas relações aqui, você vai chegar à conclusão que RA igual a RB. Né? Então isso facilita. Né? Então, dada a frequência, eu escolho aí um capacitor, né, comercial, né, nessa uma faixa entre nano e micro, dimensiono o R. Né? Se o R estiver muito pequeno, de tal sorte que você vai drenar muita corrente, né, para carregar o capacitor, que não é legal para a fonte, né,
Aí a gente aumenta um pouco o C, né? Sempre ajustando aí para os valores comerciais possíveis, né? Dos resistores e dos capacitores. Ok? Né? Muito bem. Então, aqui talvez só para enfatizar, né, mais uma vez, né, o pino de control voltage, né, que é esse pino aqui, né, a gente costuma ligar, então, uma capacitância de 10 nano. Eu já expliquei que para circuitos ali do tipo sequenciais, né, digitais que você queira alimentar, né, tipicamente com um relógio, eu costumo usar, né, um valor mais elevado ali, né, uns 47 microfarads pelo menos. Tá? E vamos então, né, fazer um trabalho com esse circuito usando o nosso laboratório virtual, o Tinkercad. Tá? Eu vou dar uma parada nessa apresentação e vamos lá para o nosso laboratório virtual. Tá? Então, se você abrir lá o tinkercad.com, no meu caso eu fiz o single sign-on, né, da conta do Google, né, com a conta do Tinkercad. Né. Ele, em geral, abre nessa pastinha de projetos 3D aqui, e eu fui para a área de circuitos. Né. Eu tenho bastante circuitos aqui, e o circuito que eu quero compartilhar com você é esse aqui. Eu vou duplicar ele, deixa ele abrir, né, para a gente dar uma examinada. Tá? Então eu montei tal e qual, né, a gente precisaria ter um circuito diastável. Né? Coloquei um breadboard, em cima do breadboard coloquei o 555, né? Lembrando que aqui tem o chanfro, o pontinho marca o pino 1, né? Então fica fácil. Esse aqui é o terra, esse aqui é o VCC. Né? A fonte de alimentação entre terra e VCC, interliguei essas bandas da esquerda com as da direita, tá? Para que a gente tenha alimentação e terra ali dos dois lados também, né? Que facilita e diminui a quantidade de erros. Né? No pino de out ali, né, que é o pino 3, eu liguei um LED, o LED com resistor aqui de, vou pegar o valor dele, 150 ohms, né, para dar uns 20 miliamperes aí de corrente em cima do LED com 2 volts, né, e ficar brilhante, aceso brilhante, né, para mostrar quando o sinal está em alta. Os resistores, você vai ver que os dois estão dimensionados em 10K, o RA e o RB. Tá? Então, portanto, RA mais 2 vezes RB dá 30K. E o capacitor eu deixei em 33 micro. Né? Então, 33 vezes 30 dá 1000. Micro vezes K dá 10 a menos 3. Então, 1000 vezes dividido por 1000 dá 1. Né? Então, aquele denominador daquela cálculo da frequência ali fica 1. Né? E a frequência, nesse caso aqui, tem que ser mais ou menos 1,44, né, Hz. Né? Esse é o nosso desejo. Eu tomei o cuidado também de, no pino 5, ligar o capacitor de control voltage, né, para o terra. Tá? Caramba, deixa eu vamos lá, mostrar aí o valor. 10 nanofarads. E liguei 2 osciloscópios. Né? O primeiro está ligado para monitorar a tensão, né, a carga e a descarga do capacitor, e o segundo está ligado aqui na saída, para a gente ver o que acontece na saída. Pois muito bem, vou começar aqui a simulação. Né? Então, nessa simulação a gente já vê o LED piscando, né, numa frequência baixa, o que era esperado. Aqui a forma de onda da carga e da descarga do capacitor, né? A gente vê que realmente leva muito mais tempo para carregar, né? Entre 1/3 e 2/3 de VCC do que para descarregar, né? E o sinal de saída, né? Então eu também fico mais tempo em 1 do que em 0. E como a gente usou aquela relação, né, 2/3, RA igual a RB, né, tem que ficar o dobro do tempo aqui. Né? Se a gente contar os quadradinhos, né, 10 quadradinhos aqui está dando 1 segundo. Ó. Seria 1, 2, 3, 4 e pouco quadradinhos. Né, em nível lógico 1 a saída, e 1
2 e pouco quadradinhos, e nível lógico 0, né? Então a gente vê que tem uma relação do dobro. Aqui, só para a gente checar o período, né, aproximadamente, ó, esse pico aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 7. 7 quadradinhos dá 0,7 volts, né, cada quadradinho 0,1 volt. Desculpa, 0,7 segundos, né, no eixo horizontal, né? 1 sobre 0,7 segundos dá aproximadamente 1,4 Hz que a gente comentou. Tá? E no eixo vertical, né, se eu tenho 10 volts e 10 quadradinhos, é 1 volt por divisão, né? Se eu pegar, né, 1/3 de 5 volts, né, dá um pouco menos que 2, ó, que é esse valor mínimo aqui. Né? Se eu pegar 2/3, né, dos 5 volts, dá um pouquinho mais que o 4, ó, que é esse limite aqui. Então tá tudo show de bola, né? O nosso circuito aqui de astável funcionando perfeitamente. Né? Nesse caso, uma frequência baixa. Tá? Uma alternativa, obviamente, para aumentar a frequência aqui seria diminuir esse capacitor, né? 33 micros, se eu quiser agora ir para a ordem de kHz, né, e não hertz, basta dividir por 1000, né? esse valor. Né? Ou, da mesma forma, as resistências. As resistências a gente não recomenda, acho que você se lembra por quê, que é para não sobrecarregar muito a fonte de alimentação. Então a gente vai trabalhar nesse caso aí no capacitor, né, nesse tipo de circuito. Pois bem, eu vou parar um pouquinho a simulação para mostrar um outro tipo, né, por curiosidade. Vamos trabalhar um pouquinho com áudio, né? Por que não, né? Então, como eu não tenho aqui um alto-falante, né, senão a gente montaria aí um pré-amp com alto-falante. Vamos pegar um buzzer mesmo, né, que aqui está como piezo. Vou ligar o meu terminal negativo do piezo elétrico no terra aqui do sistema. Opa, vou pôr na cor preta, e o sinal positivo ele vai ligado ali na saída, né, que é essa, na saída aqui do LED, né? E a gente pode pôr na cor verde ali para ficar mais fácil identificar. Tá? Então com isso eu vou conseguir ouvir esse sinal de saída. Né? Eu estou jogando essa onda quadrada no piezoelétrico. Né? Vamos só pôr uma frequência audível mais interessante. Né? Então eu vou, ao invés de microfarad, usar nanofarad, dividir por 1000. Né? Então, ao invés de 1,5 estaria 1500 kHz, uma frequência muito aguda. A gente pode, por exemplo, baixar isso. Poderíamos usar, sei lá, aqui, vamos pôr 2,5, vai. 2,5 e 2,5, né? 2,5. Tá? Então, 2,5 quilo-ohms, né, para cada uma aí das resistências. Né? Então, eu divido, na verdade, essa frequência de 1500 por 4, né? Então vai dar em torno de 300 Hz, não, são um pouco mais grave. Vou dar uma olhada no resultado, né, disso. Né? Aqui talvez a gente só tenha que adequar a escala, né, para micro, já que a gente dividiu por 1000 no osciloscópio. Vamos iniciar essa simulação aqui, né? E é esse som que a gente ouve, né? Aqui a carga e a descarga do capacitor e o ciclo de trabalho, né, que a gente mantém. Eu vou parar porque fica muito elevado aqui para mim o som, né? Talvez não apareça assim na gravação. E a gente ouve uma chiadeira ali de fundo, né? Essa chiadeira é, na verdade, né, alguma coisa que vem do simulador, né? Se você implementar esse circuito na prática, né, você não vai ouvir essa chiadeira ali esse som de comutação no fundo, né? Inclusive, né, comentando, né, eu estou injetando uma onda, né, não é bem quadrada, né, fica mais tempo em alta do que embaixo, uma onda retangular, né, em cima do piezoelétrico, né?
mas quer injete isso no piezo, no buzzer, ou quer injete isso no buzzer passivo, né, ou no alto-falante, a gente tem que lembrar que os dois, né, para gerar o som, tem uma certa inércia ali, né, de uma área que eles vão movimentar para gerar onda de pressão. Essa inércia mecânica, né, tanto do buzzer como do alto-falante, funciona no fundo como um filtro passa-baixo. Tá? Então eu vou pegar normalmente a harmônica principal desse sinal que eu estou gerando ali na saída. Então quando você cria esse circuito, né, realmente, né, na realidade, no laboratório real, o som que a gente ouve é um som assim senoidal, né, bem tranquilo, tá? Sem a necessidade de ter que colocar nenhum filtro aí adicional. E talvez um último requinte aqui que a gente possa fazer é fazer essa frequência variar, né? Então vou colocar, por exemplo, um potenciômetro. Só não posso zerar, né, o RA nem o RB. Então eu vou usar aqui do RA, né? Vou tirar só esse cabinho aqui de interligação. Não, quero tirar você. Tirei o cabinho de interligação. Vou ligar o potenciômetro, né? Os terminais do potenciômetro. Só lembrar que um vai nesse terminal aqui do resistor. Vamos lá, podemos deixar em verde. E o outro vai ligado ali na interligação dos dois resistores que está aqui. Tá? Vai ligado aqui, vou pôr uma cor laranja. Dar uma ajustadinha aqui. Né? Vamos ajustar os valores, né? Podemos trabalhar com metade disso, né? Vamos falar 1.3 kHz. E podemos trabalhar também com um potenciômetro que vai, né, soma até 1.3. Né, tá? Então ele vai do 0 até 1.3, né, ou o total do 1.3 até o 2.6. Né? E vamos ver o que acontece. Né? Vamos ligar, mexer aqui o potenciômetro, a gente espera que a frequência sonora então varie. Né? Aqui a gente vê, né, até no osciloscópio isso acontecendo, né? Mas eu não estou vendo, não ouvindo o som, né? Como deveria, né? Eu queria alguma coisa que tivesse variando aí a contento. Puxa, esse valor está meio irritante, né? Esse som está um pouco irritante. Vou fazer o seguinte, eu vou dobrar esse capacitor aqui, 60 nanofarads. Tá, mas para a gente ver realmente que eu consigo fazer, né, essa variação de sons. Né? Aqui no simulador está funcionando bem discreto, né? Na prática, obviamente, você mexeu no potenciômetro, mexe nas formas de onda ali do osciloscópio, né, desses canais aí do osciloscópio, e no som que a gente está ouvindo. Tá? Pois muito bem. Né? Pois muito bem. Vou parar aqui o compartilhamento. Então, o objetivo de hoje acho que foi atingido, né? Apresentar o 555, como, né, ele funciona ali internamente, como a partir desses componentes internos a gente integra, né, componentes externos para compor o sinal de relógio, né, como calcula, né, dimensiona, né, a frequência que eu quero trabalhar. Né. Aqui uma parte em relação à frequência, né, a gente consegue trabalhar com 555 até frequências da ordem de megahertz. Né? Se você precisar de frequências muito maiores ou maiores do que essa, aí existem outros circuitos de mercado que permitem fazer, né, isso. Né?
Eu utilizei o 555 porque, em geral, para montagens de circuitos lógicos, para interação humana, é mais do que suficiente esse circuito como um gerador de clock. Vimos, assim, uma parte mais diferente, né? Uma parte diferente, que é também usar esse circuito como um gerador ali de som, né? Inclusive variando a frequência dele no Tinkercad, né? E então vai ficar um exercício para você fazer, né? Que é dimensionar ali o 555 para trabalhar numa frequência específica, mas para você treinar, né, esse equacionamento e vai montar, né? Monta o circuito no papel primeiro, né, para ter pinagens e tudo mais, né, um circuito para implementação. Em seguida, baseado nesse circuito para implementação, você vai lá no Tinkercad e faz o desenho do seu 555 trabalhando na frequência, numa frequência aí específica. Tá? E por hoje ficamos aqui. Meu muito obrigado, né, a você e até a próxima. Um grande abraço.